Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar mais uma aula para a semana aí, né? Seria a nossa aula 2 da semana 2 do PET, né? O trabalho no campo no Brasil. Vamos discutir algumas características específicas ali assim do trabalho no campo do Brasil, como por exemplo o trabalho escravo que acontece, né? Como também a má distribuição de terras, certo? Vamos lá. Bem, inicialmente peguei alguns dados aqui sobre o trabalho no campo no Brasil, onde aproximadamente 17,8 milhões de pessoas estão envolvidas no trabalho rural, né? Número que corresponde a 21,1% da população economicamente ativa do país, sendo predominantemente a mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades agrícolas, né? Onde a agricultura familiar vem desempenhando um processo de crescimento gigantesco, né? Até mesmo por políticas de incentivo dos governos, né? Nas propriedades em que a agricultura familiar é extensiva, muitas vezes os membros da família buscam trabalho nas cidades ou em outras lavouras, onde trabalham temporariamente nas épocas de plantio e colheita e retornam à sua terra apenas nos períodos de maior atividade agrícola. São exemplos os sertanejos que migram para o litoral e durante a época das colheitas retornam à propriedade familiar. O trabalho no campo não se desenvolve de maneira homogênea, né? Havendo diversas formas de relação entre os proprietários de imóveis ou simplesmente o produtor, né, aquele que pode locar determinada propriedade para desenvolver esse cultivo. Vamos ver algumas das principais para a gente possa classificar aqui isso, tá certo? Primeiramente, vamos falar dos poceiros, né, que são trabalhadores rurais que ocupam terras do governo com finalidade de desenvolver a agropecuária. Temos os parceiros, né? São parcerias fixadas entre os donos de terras e um trabalhador rural. Dessa forma, um disponibiliza o espaço agrário e o outro a força de trabalho, né? A fim do processo. Toda a produção é dividida conforme acordo pré-estabelecido para determinar o percentual que cabe a cada uma das partes. Temos os pequenos proprietários, né? Nome de estudo, né? São os produtores rurais que atuam em sua terra, geralmente com mão de obra familiar, né? A produção gerada na propriedade é destinada ao abastecimento da própria família e o excedente é comercializado no comércio local, né? Um cultivo basicamente de subsistência. Temos os arrendatários, né? Agricultores que não possuem terras, mas que dispõem de equipamentos agrícolas, né? Desse modo, para produzir, alugam ou arrendam terras de terceiros. O pagamento do aluguel é realizado na moeda corrente, né? Geralmente a moeda local, né? Ou com parte da produção, onde de certa forma o que ele produzir ali pode ser dividido com o dono do imóvel. Temos os assalariados permanentes, né? O trabalho com certa estabilidade, né? Isso quer dizer que o serviço não tem um prazo determinado para terminar, né? Ou seja, é fixo, né? A pessoa geralmente tem direitos trabalhistas, muitas vezes, né? Com carteira assinada e tudo, férias, entre outros. Temos também os assalariados temporários, né? Trabalhadores rurais que desempenham atividades por um período determinado. Essa relação de trabalho pode acontecer por dia, né? Ou empreitadas, períodos de colheitas. Isso é muito comum no corte de cana, por exemplo, né? Temos boias frias que trabalham por alguns meses do ano lá, né? Temos os não remunerados, né? Corresponde ao trabalho realizado muitas vezes pelo grupo familiar, né? Filhos, esposa, etc., né? Que hajam de pagamento de salários, né? Sem que haja esse pagamento, né?
seria como se fosse a agricultura familiar, né? Existe outra forma de trabalho não remunerado, né, que seria o trabalho escravo, né, uma prática criminosa e hedionda que infelizmente ocorre em algumas fazendas do Brasil, no interior principalmente, né. Podemos listar Mato Grosso do Sul, Goiás, né, na região central ali do Brasil e região norte também. Temos também a estrutura fundiária, né, que corresponde à maneira como as terras estão distribuídas no território, né. Temos o latifúndio, né, são grandes propriedades rurais com aproximadamente 600 hectares. Lembre-se que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, né? Esse lembrete aí optei por colocar para vocês lembrarem o que equivale a uma hectare. Temos também o minifúndio, né? São pequenas propriedades rurais com aproximadamente 3 hectares, né? Temos também a expropriação, né? É quando um pequeno proprietário rural se encontra endividado, né? Esse seria um dos problemas maiores aí, né? Aí ele não encontra saída, né? Sendo obrigado a vender propriedade para pagar as dívidas. Em geral, os grandes fazendeiros próximos acabam adquirindo tais propriedades, né? Geralmente por preços muito inferiores do valor de mercado dela, né? Temos também o trabalho escravo no campo, né? Trata-se de aliciamento de mão de obra com falsas promessas, né? Sempre você assiste no noticiário falando sobre isso, né? Onde eles vão em determinada cidade, contratam empregados com promessas de emprego, de benefícios. Quando chegam lá na fazenda, né? Ao empregar o trabalhador, ele é informado que está endividado, né? E por não ter direitos trabalhistas, não receber salário, não consegue quitar sua dívida, né? Ficando aprisionado sob vigilância dos jagunços, né? Lembrando que jagunço é um termo usado para caracterizar os capangas armados, os homens a serviço do fazendeiro, né? Em pleno século XXI, tal prática ocorre muito ainda, né? Infelizmente, desse trabalho escravo, né? Como eu havia falado, no Pará, Mato Grosso e Goiás, muito comum isso acontecer ainda. Bem, aqui tem uma tabela do IBGE onde mostra a distribuição dos imóveis rurais no Brasil, né? Temos aqui a dimensão do imóvel, o número de propriedades e a área ocupada, né? Temos imóveis aqui menos de 10 hectares, né? Que equivale praticamente metade deles, né? 49,7. De 10 a 100 hectares, 36,9,6, né? De 100 a 1000 hectares, né? Onde 9,7%, e mais de 1000 hectares, 0,9%. Bem, podemos falar também sobre a estrutura fundiária, né? A estrutura fundiária nada mais é que como as propriedades estão distribuídas, né? A distribuição de propriedades agrícolas. Há uma política ali assim que sempre tramitou desde a década de 60, 70, 80, 90, ouve-se falar na tal da reforma agrária, né, onde seria uma possível redistribuição dessas terras entre a população, né, ou agricultores, pecuaristas de pequeno porte que precisam de ter um pedaço de terra para o sustento seus e de sua família, né? Mas a reforma agrária é um termo muito delicado, né? Lembrando que você vai tratar isso aí com grandes latifundiários, aí, esse é um problema maior. Mesmo eles tendo grandes áreas ali assim, que são terras inativas, né? O que são terras inativas? São terras que não são utilizadas nem para agricultura, nem para pecuária. São terras que estão paradas, né? Nenhum deles não vão aceitar essa possível reforma agrária, né? Falando sobre a estrutura fundiária novamente, né? Como ela pode ser classificada, ela é classificada em equilibrada, onde a maioria das propriedades tem o mesmo tamanho, né? É o que não acontece aqui no Brasil, né?
E temos a concentrada, né, onde poucas propriedades ocupam mais espaço. Esse, onde se fala do campo, né, principalmente com a mecanização, ocorreu essa formação de grandes latifúndios, né, onde de certa forma são grandes áreas que são plantadas ou usadas para pecuária extensiva e pertence a uma minoria da população, né? Como nós vimos no quadro anterior ali, assim, 0,9%, que equivale a 45%, quase metade de toda a área ocupada. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre o trabalho no campo. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos aí.